Uhum. E eu vou espelhar a tela aqui na apresentação para a gente começar, tá ok? Tá, vou começar. Me avisa aqui, professor, se está tudo ok aqui, né, quando Tá, espelhar. tá. Já Tá? estou com o computador, que eu digitei errado o endereço. Boa tarde, gente. Vai colocando aí que daqui a pouco eu vejo. Bom, Até agora não apareceu, mas vai botando. sim, agora. Tá começando a aparecer, Cristiano. Apareceu. Tá, tá jóia. Qualquer coisa me avisem aí. A Eu mesma vou. coisa que aconteceu comigo, Leonardo. A internet caiu aqui, por isso que eu demorei, tá? É por causa do calor, querido, tá? Mas vai indo, certo? Pode começar, Cristiano. Vou Desculpa. partir daqui, então. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Ó. De novo, eu trago elementos de história aqui vinculado à matemática, né? E os temas passados foram os gregos e geometria. Hoje nós vamos falar dos algarismos indo-arábicos e o sistema posicional. Provavelmente vocês estudaram isso lá nas séries iniciais, mas e trabalham com isso todo dia e todas as aulas de matemática de vocês, mas talvez a gente não tenha parado para pensar sobre essa questão histórica desse sistema que a gente trabalha com os números, né? E é mais ou menos sobre isso que eu vou debater hoje aqui e depois reforçar essa questão do sistema posicional dos números que a gente usa, tá? Que nem sempre foi assim, né? A gente é tão comum com os números que a gente usa que a gente nunca parou para perguntar desde quando que a gente usa esses números e esse sistema e que origem eles tiveram, né? É um pouco disso que eu pretendo apresentar para vocês. Então, olha só, eu vou ler também bastante aqui e fazer os comentários, que nem eu fiz as aulas passadas, tá? Então, o primeiro subtítulo aqui é a história de uma grande invenção. Tá? Como eu havia dito para vocês, a gente nem se dá conta de que é genial esse sistema que a gente usa para representar os nossos números. Tá? Essa descoberta da numeração de posição escapou a maioria dos povos da história, se a gente vai estudar a matemática de cada povo, que cada povo desenvolveu, pouquíssimos ao longo da história desenvolveram esse sistema posicional, que é o sistema que a gente usa hoje. Então, depois eu vou ressaltar isso no quadro para vocês, né? Mas aqui já aparece brevemente ali um exemplo ali embaixo do número 9 dispostos em diferentes posições ali num suposto número. Dependendo de onde ele está, ele tem um valor diferente. Vocês lembram disso, né? Da casa das unidades, da casa das dezenas, da casa das centenas. Então, isso é o valor posicional do algarismo quando a gente está representando os números, né? Isso foi uma invenção de alguns povos passados que a gente acabou absorvendo e usando, né? E padronizando como o nosso sistema de numeração. Então, de fato, essa regra essencial da representação dos números só foi imaginada 4 vezes ao longo da história. Ela apareceu pela primeira vez no início do segundo milênio antes de nossa era, entre os sábios da Babilônia. Os babilônios foram os primeiros que usaram um sistema posicional. Depois apareceu de novo entre os chineses, um pouco antes do início da era cristã, eles também tinham um sistema posicional. Depois se verificou um sistema posicional também entre os maias, século 13, quinto depois de Cristo, e por fim os matemáticos da Índia, por volta do século quinto antes de Cristo. Aliás, depois de Cristo. E essa origem da Índia que é a origem que a gente absorveu e que a gente então desenvolveu o nosso sistema, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a título de ilustração, aqui estão os sistemas de representação de números que os babilônios usavam. Eles usavam essas escritas em formas de cones, assim, a gente chama de escrita cuneiforme. E aqui está só representado os números deles, enfim, né, mas eles tinham uma representação também posicional, dependendo da configuração desses conezinhos, para representar o número, ele representava um valor diferente, conforme a posição que
que eles eram escritos, né? Aqui está o exemplo do sistema chinês, né? E ali embaixo já aparece ali uma representação posicional, né? Percebe que aparece o 7 depois o 10.000, então o 9 e depois o 1.000, isso vai representar o número no final, né? Conforme a ordem onde está sendo escrito esses algarismos, né? É mais ou menos assim que a gente opera também, né? A gente vai ver. Aqui está um exemplo do sistema Maia. Também eles tinham essa representação do zero, tá? Representar o zero é importante num sistema posicional. No sistema não posicional não tem muita necessidade de tu expressar o zero, porque não importa a posição onde tu escreve o número, para que escrever um zero se ele não vale nada, né? A gente vai relatar isso depois quando a gente for fazer algum exemplo no quadro, né? E aqui, efetivamente, então, os algarismos que os nossos, de onde os nossos derivaram, né? Os algarismos indo-arábicos. Surgiram lá na Índia, então, no século V depois de Cristo. Então, fora esses 4 povos, nenhum, com certeza, teve necessidade de possuir um zero. O zero é muito importante no sistema posicional. Não sei se vocês se dão conta ou lembram disso, né? Por exemplo, quando a gente escreve o número 101, né, eu boto 1, 0, 1. E aquele zero no meio, eu estou indicando que não tem nenhuma dezena. Então, isso é a importância do zero no sistema posicional, ele poder nos indicar se existem dezenas, se existem centenas, se existem milhares dentro daquele número que eu estou representando. Quando a gente botar isso no quadro, se alguém não está me acompanhando, quando a gente botar isso no quadro vai ficar mais claro, tá? Mas nem o zero babilônico e nem o zero maia foram concebidos como números. O zero indiano, sim, que teve a origem desse zero que a gente usa na nossa representação, né? Vamos ver alguns exemplos aqui também então, de sistemas de numerações de outros povos antigos que não são posicionais. Tá? Aqui o sistema romano, não sei se vocês já se depararam com os números romanos, mas quando eu for no quadro apresentar um sistema posicional versus um sistema não posicional, eu vou usar o exemplo dos romanos, tá? Aqui vocês vão lembrar, né? O I vale 1, né? O V vale 5, o X vale 10. Olha o exemplo do 20. Ó. O 20 é XX, ou seja, não, um X, os dois X têm o mesmo valor, um e o outro, né? Ou seja, não tem uma situação posicional aqui. Né? Isso nós vamos ressaltar no quadro depois. Aqui está o exemplo dos números gregos, eles usavam as próprias letras do alfabeto para representar números. Então, essa representação de números não posicionais, ela não facilita as contas. Né? Então, a gente havia falado nas aulas passadas de todos os eventos, da importância do conhecimento grego, né? Na matemática, sobretudo, mas que eles desenvolveram muito na parte da geometria, né? Na parte da álgebra, das contas, e o sistema de numeração deles não era muito propício para fazer contas. Né? Talvez se eles tivessem um sistema posicional já naquela época, eles pudessem ir muito adiante. E alguns conhecimentos matemáticos que a gente veio a desenvolver apenas na Idade Moderna, talvez pudéssemos já ter desenvolvido desde a época dos gregos, se eles tivessem um sistema de numeração que fosse mais propício para a resolução de contas e de resolução de problemas de álgebra. Né? Aqui o exemplo do sistema egípcio, que também não era posicional. Enfim, essa história é uma história que a gente conhece apenas de uma forma fragmentária, né? Mas converge na direção do nosso sistema de numeração que a gente usa hoje, né? E que acabou se estendendo em pouco tempo por todo o planeta, porque realmente se mostrou ser muito mais simples o uso do sistema posicional para manipulação dos números, né? E por que a gente chama os nossos números de algarismos indo-arábicos? Né? Eu havia dito para vocês que a origem dos nossos números está lá na Índia, né, no século V depois de Cristo. Então daí vem o indo vem da Índia, né? Mas por que arábico?
porque os árabes se prepararam primeiro desse conhecimento lá e começaram a usar esse sistema. E quando ele introduziu na Europa, século XV, XVI, XIV, agora, né, recentemente, né, esses algarismos entraram na Europa via os árabes, via o contato com os árabes. Seja ali a Itália, em contato com os povos do norte da África, seja ali na própria Espanha, que ficou dominada pelos árabes por muito tempo, ali na Idade Média, né? Então foram através dos árabes que eles que trouxeram esse sistema para o Ocidente, né? Para a Europa, né? Então a gente não se dá conta disso, né? A gente aprende a lidar com os números e nunca para perguntar nessa origem. A gente até pensa que foi sempre assim. Não, não foi sempre assim. Essa história é uma história longa e complexa, né? Pois tu vê, né? Esse sistema que nos parece tão simples, ele teve que ser introduzido, né? E não foi simples, não foi do dia para a noite, porque havia gente que estava imbuída do sistema anterior e não queria que um outro sistema entrasse e tirasse o conhecimento que ele dispunha, digamos assim, né? Então percebe-se com espanto que na Europa, não faz muito tempo, então, né, poucos séculos atrás, não se calculava com os algarismos, né, que a gente dispõe hoje. Se usava os dedos da mão, ficha sobre mesa, contabilidade com pauzinhos entalhados, né, que era bastante difícil de manipular, de fazer conta com números que não são posicionais. Né. Então, isso ali era necessário ao filho de um rico mercador da Idade Média, o equivalente a vários anos de estudo para poder dominar os mistérios da arte da multiplicação e da divisão. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Como é já difícil fazer uma soma em números que não são posicionais com números romanos. Imagina a multiplicação e divisão sem esse sistema que a gente usa com os nossos números posicionais de hoje. Né? Então, entre a linguagem, a escrita e a aritmética, essa última foi a que demandou mais tempo e mais esforço da humanidade. A escrita e a linguagem já muito antes difundida, né, por óbvio. Né? Então, como é que os gregos, romanos, os europeus antigos calculavam? Né? Eles usavam ábacos, né? Eles usavam um sistema, algum suporte que dava o auxílio para tu fazer as contas. Né? Tu não conseguia fazer essas contas no papel, né? Escrevendo, como a gente faz hoje. Né? Aliás, a palavra ábaco provém da palavra abacus, que designava um certo número de dispositivos, tendo por caráter comum apresentar uma superfície plana, servindo para diferentes espécies de jogos, né? E também para a prática do cálculo. Então aqui tem algumas gravuras, ó, gravuras de Idade Média, né? Que aparecem ali, ó, as pessoas manipulando, então, fichas nas mesas, que eles usavam essas fichas, então, para fazer os cálculos. Né? Aqui também é outro exemplo. Ó. Então, esse cálculo usando fichas de ábaco, depois se usou aqueles ábacos que a gente conhece, né, com os fichinhas que tu toca para lá e para cá, né, nas hastezinhas, era lento, era difícil, não era como é hoje, que qualquer um já chega fazendo. Tu tinha que estudar muito, que treinar muito para tu fazer os cálculos, né. Então, esse domínio desse conhecimento ficava sob a égide de uma casta privilegiada de especialistas. Não era todo mundo que sabia fazer cálculo. Muito pelo contrário. Era pessoas que estudaram, às vezes, por anos para conseguir fazer cálculos com o uso de ábacos. Né? Então, vocês imaginam quando o sistema novo vai entrando na Europa, né? E quantas pessoas se opuseram a isso, né? Porque eles queriam que a situação onde eles estavam se mantivesse. Imagina, ele estudou a vida inteira, ele fazia cálculo a vida inteira desse jeito, ele não aceita que entre um sistema, ainda mais um sistema simples, que qualquer um pode fazer conta agora, né? Então tem todo esse drama que surgiu na Idade Média com esse embate entre os abacistas, esses que faziam cálculos com o uso de ábacos, e os algoristas, então,
que seriam esses matemáticos que logo acharam que aqui estava um melhor caminho, né, para o uso de fazer cálculo de forma com nossos números posicionais, na verdade. Né? Então, hoje a gente vê isso, né, mas naquela época, imagina quem está imbuído no sistema anterior não consegue perceber isso tão fácil. A superioridade da nossa numeração atual, né, que constitui um dos fundamentos do instrumental intelectual do homem moderno. Por meio de um número muito reduzido de algarismos de base, ela permite, sem nenhum artifício, uma representação simples, perfeitamente racional de qualquer número, por maior que seja. Né? Imagina a gente representar um número muito grande, né? 1 milhão e tanto. É fácil para nós. Né? A gente coloca os algarismos nas suas casas posicionais e a gente sabe, ó, esse aqui vale unidade, esse aqui vale dezena, esse aqui vale centena, e todo mundo compreende perfeitamente aquele número que a gente tá escrevendo, né? Num sistema não posicional, isso, um número grande, era complicadíssimo de fazer, porque tu tem que empilhar símbolos, né? E cada um vale a mesma coisa, não importa o local onde está, fica bastante complexo, né? Olha um exemplo de uma simples adição com números romanos e do lado vai estar um exemplo com o nosso sistema atual. Olha, aqui não, um lado aqui, as somas são equivalentes, tá? No nosso sistema a gente já verifica direitinho como é fácil fazer, né? A gente posiciona as casas certinhas, né, da unidade, a gente aprendeu isso desde logo, não tem problema nenhum, né? As casas das unidades, das dezenas, das centenas, e faz a soma certinho, né? Agora aqui no sistema romano, eu vou tentar fazer ela no quadro para vocês depois, eu tenho que contar quantos M eu tenho, quantos Cs eu tenho, e fazer, e daí readequar o sistema, vocês vão ver, é uma complicação só. Isso que é uma soma. Imagina se fosse uma multiplicação. Né? Então, de fato, né, os sistemas desse gênero que não são sistemas posicionais, eles não se prestam para operações aritméticas, é muito difícil de manipular esses números, né, pelo caráter estático dos seus algarismos, né. E a descoberta da nossa numeração moderna, e sobretudo a popularização dos nossos números, né, permitiu que a humanidade se livrasse definitivamente desses obstáculos, né, e da necessidade do uso de auxiliares para fazer o cálculo. Né. A gente consegue, escrevendo os números numa posição certa, que a gente aprende desde a nossa tenra idade, a gente já consegue fazer os cálculos, né, que nos solicitam, que a gente precisa, né. Bom, depois vem as atividades aqui, vocês vão olhar. Tem uma questão do Enem, eu vou fazer ela no quadro, se tudo der certo agora, com o uso de ábaco, eu vou explicar ali para vocês. Mais 2 algarismos aqui para a gente ressaltar o valor posicional, e era isso. Então eu vou encerrar agora aqui o compartilhamento, a apresentação, e vou focar ali no quadro, e daí a gente segue mais uns 20 minutinhos ali no quadro, então, para mim retomar essas explicações, e a gente fazer 2 ou 3 das atividades aqui, tá bem? Vamos interromper aqui. Tá ok, Cristiano. Ok. Tá. Vamos focar ali no quadro, então. Acho que assim tá bom. Tá, acho que tá, não? Aham. Então, assim, pessoal, vamos retomar, então, o que eu havia mais ou menos explicado ali para vocês, tá? Então, vou dar um exemplo aqui do sistema romano. Então, o sistema romano, ele usa esses símbolos aqui. Então, esse vale 1, esse aqui vale 5, esse vale 10, esse aqui vale 50, esse vale 100, esse aqui vale 500, e aqui vale 1000. E aí sempre que tu vai expressar um número, por exemplo, eu vou expressar o número 28, por exemplo. Tá? Então, tu vai sempre partindo primeiro do maior para o menor. Então, eu vou 28, então, esse aqui vale 10, né? Esse aqui vale 5, esse aqui vale 1. Esses aqui eu não vou usar agora. Então, eu vou expressar 10, 10,
5, 1, 1, 1. 28. Né? Então, são 10 mais 10, 20, mais 5, 25, 26, 27, 28. Tu percebe que, e assim eu vou expressar os números romanos, tu percebe que não importa a posição em que está o algarismo romano, ele vai sempre ter o mesmo valor, a gente vai sempre enxergar assim, né? Quando a gente vai usar o nosso sistema, por exemplo, vou escrever um número aqui também, onde eu vou repetir números, esse aqui, por exemplo, aqui tem uma situação completamente diferente, né? Conforme a posição que o algarismo está, ele tem um valor diferente. Esse é o valor posicional que o algarismo está assumindo aqui no número, né? Então a gente sabe que esse aqui efetivamente vale 1. Agora, esse aqui já não está valendo 1, porque ele está aqui na posição das dezenas. Na verdade, ele vale 10. Esse aqui não vale 1, ele está na posição das centenas. Na verdade, ele tem um valor de 100 aqui. Né? Esse aqui não vale 5. Ele está aqui na casa das unidades de milhar, né? Ele vale 5.000. Esse 3 aqui tem um valor diferente desse 3 aqui. Vê a diferença aqui. Ó. Aqui cada x vale a mesma coisa. Aqui já não vale, porque a gente tem um sistema posicional no nosso sistema. Né? E esse 3 aqui está nas dezenas de milhares. Ele vale 30.000. Né? E esse aqui está nas centenas de milhares. Ele vale 300.000. Aqui o cerne do nosso sistema, não? E a gente nem às vezes nem se dá conta mais disso, a gente aprendeu isso já faz tanto tempo, e a gente trabalha com os números, e a gente sabe disso, né, e organiza direitinho quando a gente vai fazer uma conta. Mas isso, que para nós é tão intuitivo, né, isso foi uma descoberta genial, né, de tu ter um sistema assim que nos permite que a gente manipule números grandes de uma forma tão simples. Né? Então, vou apagar aqui. Vamos só para a gente ver, vamos retomar aquela soma que apareceu na apresentação, para a gente ver a complicação que é fazer uma simples soma de números romanos. Tá? Então, retomando aquela soma. Olha só. Então, aqui, tá. Então ele era C, L, X, I, D, CL, I, L, XX, I, D, C, L, I. Aqui eu não posso, nem a gente faz no nosso sistema, botar certinho as casas das unidades com as casas das dezenas. Por quê? Porque eles não têm valor posicional. Eles são algarismos fixos, eles valem aquilo que vale conforme a gente define. Né? Então aqui eu botei esses aqui, os outros eu não botei os valores aqui, ó, mas o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500, e o M vale 1000. Então eu tenho que olhar caso a caso, ó. Eu tenho que ver quantos, por exemplo, eu vou começar, eu acho que é melhor até eu fazer completamente diferente do que a gente é acostumado, eu vou fazer daqui para cá. Eu vou ver quantos M eu tenho 2 M's. Ok, copiei eles aqui.
Agora eu vou ver quantos D eu tenho, são 500. Eu tenho 2D, então eu copio eles aqui, D, D. Aí, opa, aqui eu já tenho um problema, porque D 500 mais 500 é 1000, então eu já não posso representar assim, senão está errado. Eu tenho que, então, isso aqui é um L. E assim eu tenho que ir copiando e corrigindo, tá? Então tu percebe a complicação que é de fazer. Então, os D eu já fiz, agora eu vou fazer os C. Então, eu tenho C, C. Vou copiar aqui. C, C. Mais um. C. Mais um, dois, três. 6, 6, C. Opa, mas aqui eu também já, de novo, eu tenho um problema. Porque C é 100. Então, 100, 100, 100. Aqui eu tenho 500, ó. Então, aqui eu já não posso deixar isso aqui. Eu vou ter que representar o 500, que é D. E assim eu vou fazendo. Ok, eu consigo fazer, mas percebam como é difícil, né? Como é mais fácil o nosso sistema, né? Onde eu mesmo, vou botar no mesmo número aqui, né? Onde eu boto as casas certinhas, né? E assim eu posso somar as unidades, depois eu somo as dezenas, depois eu somo as centenas. E aí a gente faz o cálculo com uma facilidade bem maior, né? Aqui, ó, já logo. Perceba aqui, se vocês fizerem, vocês vão ver que o resultado vai ser esse. E aqui eu ia conseguir, mas eu ia ter que ter muito cuidado, colocando, depois readequando. E isso que é uma soma. Uma soma é simples de fazer, né? Agora, uma multiplicação já é muito mais complicado, uma divisão, então nem se fala. Sem o auxílio de um ábaco, nós não ia conseguir fazer essa conta. Não é verdade? Deixa eu ver aqui a questão ali. Então, deixa eu apagar agora aqui e expor efetivamente, então, esse valor posicional num número maior nosso e expor algumas nomenclaturas para vocês que aparecem em relação a isso, que a gente nem lembra, talvez tenha estudado anteriormente, mas nem lembra. Só mais um minutinho aqui para ficar limpinho. Então tá. Esse aqui, esse exemplo aparece ali na atividade que eu peço para vocês, então. Eu vi um número grande ali, 1.000, aliás, 1.000.000, 250.040. E eu peço, então, que tu me indique o valor posicional dos algarismos desse número e que tu me indique as ordens dos algarismos que compõem esse número, tá? Isso é questão de nomenclatura, questão das ordens, tá? Então a gente sempre conta aqui da direita para a esquerda. Esse algarismo aqui está na primeira ordem, esse aqui está na segunda ordem, esse está na terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta, sétima, e por aí vai, tá? Isso é uma questão de nomenclatura só, que é interessante saber, tá? Porque vai que aparece algum exercício que te diz, às vezes, pegando o algarismo da quinta ordem, qual o seu valor posicional? Aí tu tem que saber, a quinta ordem é esse aqui. Né? E outra questão de nomenclatura, quando a gente fala dos algarismos que compõem o número, são as classes. Né? Nesse caso, as classes
são de 3 em 3, tá? A gente pega sempre da direita para a esquerda. Primeira classe. Segunda classe. Ele vai. Irina. Terceira classe. E realmente é conveniente a gente dividir assim, a gente divide assim, né, quando a gente expressa um número, né? E esse número aqui, por exemplo, até quando a gente vai escrever, né, um número por extenso, a gente separa as classes com vírgula ou com e, né? Esse número aqui, se vocês fossem escrever para mim, vocês iam escrever, né, 1 milhão, vírgula, né? Aqui já para a primeira classe, vamos para outra, 250 mil e 40, né? Então, as classes realmente elas são, e a gente divide com um pontinho, assim, né? Porque é assim que a gente exprime os nossos números, né? Questão de nomenclatura, tá? Isso pode, às vezes, aparecer algum exercício. E agora, então, efetivamente, qual é o valor posicional que realmente cada algarismo está representando aqui nesse número, né? Então, aqui, as unidades nós temos efetivamente 0. Esse 4 que está na casa das dezenas, nos indica que nós temos 40, ele não vale 4, ele vale 40. Não temos nada aqui na casa das centenas, então o 0, ele tem esse valor de nos indicar que não existe valor aqui, né? E por isso é tão importante esse 0 representacional para nós, né? Aqui, 0 também, não temos nada na casa das unidades de milhar, mas aqui nas dezenas de milhar, sim. Aqui aparece. Esse 5 não vale 5. Esse 5 vale 50 mil. Esse é o valor posicional dele, né? Esse 2 não vale 2. O valor posicional dele é 200 mil. E esse 1 não vale 1. O valor posicional dele é 1 milhão. Ok? Tem mais um desses aqui para vocês fazerem ali na atividade. Vocês não vão ter dificuldade, é só para indicar as ordens aqui dos algarismos e indicar o valor posicional, quanto efetivamente vale cada algarismo naquela posição do número. Tá? E o exercício do Enem, que está ali no material, isso nós vamos resolver ele agora. Eu vou apagar aqui, vou fazer o desenho para vocês, e é bem simples também, tá? Bem simples. Mas tu vê como esses conhecimentos, que às vezes a gente deixa lá atrás, ao longo da nosso curso, né, ele pode vir à tona, sim, né, e às vezes pode até nos confundir. Né? Então, o exercício, ele tem um desenho de um ábaco. Vocês vão ver ele ali. Eu vou representar aqui um ábaco de hastes. Tá? Então, como é que funciona um ábaco de hastes? Aqui tem um suporte. E aqui estão as hastes do ábaco. No caso do exercício, ele tem 6 hastes. Né? E o problema nos indica que esse tipo de ábaco de hastes, então, é usado. Tu vai botando as argolinhas aqui nas hastes, as hastes, elas indicam um certo valor posicional do algarismo, do número que a gente quer representar, e conforme o número de argolinhas, eu sei qual é o número. Tá? Então, geralmente, se nós vamos pegar, esse aqui seria as unidades, aqui as dezenas, as centenas, e eu boto as argolinhas. O problema da questão é que ele diz que essas unidades aqui das hastes estão misturadas. Tá? E, então, ele quer que a gente organize isso e monte e ache qual é o número. Tá? Então, ele nos indica, a mistura está na seguinte situação. Aqui está unidades, CN, eu vou explicar M, C, DN.
Ou seja, esse aqui tem dm dezenas de milhares. Tá? Então, percebam que as casas estão todas fora de ordem. Né? Está no sistema posicional nosso organizado, está tudo trocado aqui. A gente que vai ter que organizar agora, e isso que o exercício pede. Aqui é dezena de milhar. Aqui estão as centenas. Aqui estão as unidades de milhar. Isso está lá no exercício, tá? Não se preocupe. Está bem explicadinho lá. Aqui estão as dezenas. Aqui estão as centenas de milhar. E aqui estão, finalmente, as unidades. E agora tem algumas argolinhas aqui. Daí a gente vai ter que ver as argolinhas aqui e montar o número. Descobrir qual que número é esse que está representado. Tá? Esse aqui tem uma argolinha. Aqui tem 4 argolinhas. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 7 argolinhas. 7. Aqui não tem nenhuma. Aqui tem uma só. E aqui tem 1, 2, 3, 6 argolinhas. Ok, e aí está o problema, tá? Então, o que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que organizar, como está desorganizado aqui, nós vamos ter que organizar aqui na hora de representar, tá? Então, são seis casas que nós vamos ter que achar os seus valores posicionais corretos, tá? Eu vou representar aqui, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui eu vou botar na ordem correta, que a gente usa. Aqui são as unidades, aqui são as dezenas, aqui estão as centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. E agora nós vamos então achar cada um e ver quantas argolinhas tem. Né? Então temos uma unidade, dezenas temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Centenas temos uma centena. Unidade milhar não tem nenhuma. Aqui a importância de eu saber que quando não tem nenhuma a gente representa com 0. Né? Dezenas de milhar temos 6 argolinhas. E centenas de milhar temos 4 argolinhas. Aqui o número. Esse é o número que o problema nos pede. Né? Então a gente soube organizar de acordo com o seu valor posicional correto e mensurar então as argolinhas e marcar o número certo, tá? Bem simples, né? Então era isso por hoje. Na verdade, depois eu postei um vídeo ali para vocês verem, de 2 minutos só o vídeo, olhem depois, tá lá, que é um vídeo de uma brincadeira no Porta dos Fundos, né, onde eles relatam, eles estão justamente brincando, eles estão aprendendo matemática com números romanos, e estão achando tudo uma chatice e tudo hiper difícil, porque aparece isso aqui, né, x igual, e daí o professor vai dizer que esse x aqui não vale 10, esse x aqui é o x da multiplicação, e esse outro x não é o x da multiplicação, é o x da incógnita, e os alunos estão numa confusão miserável, vocês vão ver que é divertido. Tá? Então, acho que nós podemos encerrar por aqui. Deixa eu encerrar a gravação aqui.